Olá, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar nossa quarta aula. Inicialmente, quero pedir desculpas para vocês, porque eu estou gravando a aula durante o dia, então com certeza a gente vai ter alguns barulhos que vão acabar interferindo um pouco. Dentro das possibilidades, eu dou uma pausa, depois eu edito o vídeo, mas é possível que no transcorrer dessa aula, a gente ainda tenha interferência de barulhos externos, inclusive uma obra que está tendo aqui no condomínio. Mas a gente vai trabalhar da melhor maneira possível. Então, vamos lá. A nossa continuação faz parte da nossa unidade 1 da disciplina Sistemas Integrados de Gestão 2. E nessa primeira unidade, a gente está discutindo o sistema de gestão ambiental, que é um dos componentes dos sistemas integrados de gestão. A partir de agora, a gente vai estar discutindo política ambiental. Então, nesse momento, a gente vai ter uma visão panorâmica do que é o conceito, exatamente o que significa construir uma política ambiental de empreendimento e qual é a relação dessa política com o SGA. Vocês vão aprender a escrever essa política ambiental, a elaborar uma política ambiental de uma empresa. E nós vamos fazer a discussão do passo a passo do processo de construção dessa política, para que vocês compreendam por quê. Haja vista que eu já comentei numa aula anterior que a política ambiental, por ser essa carta de apresentação e de como a empresa vai se relacionar com o meio ambiente, ela é a base para que a gente possa construir o SGA. O que vai acontecer? Tendo a real noção do empreendimento, eu construo essa política ambiental compatibilizada com os interesses do empreendimento, para que a partir daí a gente possa definir os objetivos e metas ambientais com base nos aspectos ambientais identificados. E é a partir desses aspectos ambientais, desses objetivos e metas e das condicionantes que são impostas, por exemplo, as condicionantes legais impostas ao empreendimento, nós passamos a estruturar os nossos programas de gestão ambiental. E esses programas de gestão ambiental é a consolidação de maneira efetiva, de maneira prática, do que foi planejado na estrutura do sistema de gestão ambiental. Para quê? Para que a gente consolide através do programa as formas de melhor gerenciar os aspectos ambientais para reduzir o seu potencial impactante, mitigar impactos ambientais que poderiam estar sendo cometidos contra o meio ambiente, atender aos requisitos legais e colocar a empresa em conformidade para sua operacionalização. Então, tudo isso é consequência de uma construção da política ambiental. Se ela não for feita da maneira adequada, isso lá na frente vai gerar sérios problemas e pode consolidar em várias não conformidades na estruturação e na execução do sistema de gestão ambiental quando do processo de auditoria, porque não condiz já com a realidade do que é o empreendimento, por ter tido uma falha no processo de construção da sua política. Então, a partir desse momento, a gente vai entender dois conceitos de política ambiental. Então, o conceito geral é a declaração de princípios e intenções da empresa em relação ao seu desempenho ambiental. Nós já visualizamos num momento anterior o que é a avaliação de desempenho ambiental e a questão da incorporação dos indicadores, para que a gente possa fazer uma boa avaliação desse desempenho e que devem nortear o planejamento de ações e o estabelecimento de seus objetivos e metas ambientais. Ou seja, um princípio de intenções que vai refletir essa relação empresa-meio ambiente. Vou ter a discussão sobre o desempenho ambiental e, consequentemente, através da política, a gente vai fazer o planejamento de ações e estipular os objetivos e metas ambientais, como eu citei anteriormente. Quando eu vou para um conceito empresarial, digamos assim, eu vou ter que a nossa política ambiental ou política de qualidade ambiental de uma empresa, ela pode ser entendida como um conjunto de intenções expressas pela alta direção. Lembre-se que eu falei que na estruturação do sistema de gestão ambiental eu preciso do comprometimento da alta administração? Então, está expresso aqui. E quando eu falo conjunto de intenções expressas pela alta administração, é o reflexo de como essa alta administração pensa essa relação empresa-meio ambiente. A partir daí, eu vou ter, da qual irão decorrer uma série de medidas e procedimentos
visando orientar as condutas gerenciais no que se refere à proteção do meio ambiente. Ou seja, eu vou ter a imposição de ações de um novo roteiro de atividades, uma nova rotina nessa empresa, visando essa proteção do meio ambiente, que é a tendência do empreendimento quando implanta o ESG, ou seja, ele vai internalizar as externalidades ambientais, ele vai passar a cumprir com as condicionantes legais de maneira bem mais certa, mais rigorosa, sendo proativo, buscando a melhoria contínua e antecipando-se aos padrões impostos pela legislação, sendo inclusive até mais rigoroso dentro da viabilidade técnica e economicamente do porte, de acordo com o porte desse empreendimento. Eu tenho aqui algumas variáveis que são condicionantes da relação da dependência dessa política ambiental. O que é que eu quero dizer com isso? Na hora que vocês forem estruturar a política ambiental de uma empresa, o que é importante vocês terem em consideração? Compreensão do que é o empreendimento, compreensão dessa visão da alta administração sobre a relação empresa-meio ambiente, mas existem itens importantes que devem estar, mesmo que de maneira indireta, escritos na política ambiental. O que é que eu quero dizer com isso? Quando eu for construir essa política ambiental, tenho 5 fatores que são primordiais, são fatores chaves que devem conter na estrutura da política, na escrita da política. Tá? Então vamos lá. Requisitos legais. É o primeiro aspecto. Então, de alguma forma, você vai deixar explícito na política que a empresa X é comprometida com o atendimento da legislação, tem um bom diálogo com os órgãos ambientais, alguma coisa dessa natureza. E aí já começa a orientar que existe uma tendência de seguir ao padrão imposto pela legislação. E é a base. Isso é uma obrigatoriedade que versa a 14.001 quando fala da implementação de um sistema de gestão ambiental. Prevenção da poluição, que a empresa está preocupada em reduzir seus impactos ambientais, atender os requisitos legais, vai propor ações do seu processo produtivo que podem mitigar esses impactos, que vão entrar com ações que possam evitar que determinados aspectos sejam gerados ou descaracterizando ou reduzindo seu potencial impactante. Trabalhar com a estruturação de objetivos e metas. Você não vai deixar explícito na política quais são os objetivos e metas. Isso está num momento posterior e para a estruturação dos programas de gestão ambiental. Mas eu vou informar dentro da política que a empresa comprometida com as questões ambientais, com a proteção ambiental, vai instituir objetivos e metas visando a redução dos impactos ambientais, por exemplo, que é o quarto item que a gente tem a ser observado. Ou seja, eu preciso deixar claro que a empresa tem preocupação ambiental e que ela vai gerenciar os seus aspectos e os seus impactos ambientais. E, além disso, ela vai estar pautada na melhoria contínua, que também é uma obrigatoriedade imposta pela 14.001, a necessidade de atuar na melhoria contínua. E a partir daí eu vou ter que observar alguns cuidados, tá? Para que eu possa estabelecer, além daqueles 5 fatores que são primordiais estarem embutidos na política ambiental, eu vou ter que verificar o porte do empreendimento, os impactos ambientais das atividades. Então, vamos lá. Porte do empreendimento. O que é que eu preciso entender? O que é essa empresa? Qual é o porte dessa empresa? O número de funcionários? Questões financeiras? O aporte que ela tem para desenvolver ações de proteção ambiental? Tudo isso eu preciso compreender. Depois eu vou para a identificação dos impactos ambientais das atividades. O que é que eu quero dizer com isso? Eu preciso fazer um levantamento inicial sobre esse empreendimento e o seu funcionamento. A partir daí, o que vai acontecer? A partir daí, o que vai acontecer? Eu preciso fazer essa prospecção inicial. Então, verifiquem o primeiro passo. A empresa já é licenciada? Se ela tiver o licenciamento ambiental, com certeza já está no documento a identificação dos aspectos e dos impactos ambientais desse empreendimento, porque é condicionante do processo do licenciamento, avaliar o impacto e entrar com ações que vão mitigar esses impactos ambientais. Então, procurem essas informações, porque isso já é extremamente válido no processo de construção da nossa política ambiental.
verificar a natureza da atividade, produtos e serviços e os requisitos legais, ou seja, quais são as condicionantes legais impostas ao empreendimento. No ato do licenciamento ambiental, a gente tem essas informações. Só que não posso me prender somente ao licenciamento ambiental. Podem ter surgido novas resoluções, novas legislações pertinentes ao tipo de empreendimento, pode ter suprimido alguma legislação, feito alteração de alguma lei que recai sobre esse empreendimento. Então é importante você pegar esse documento para ter uma base, mas a partir daí você precisa fazer uma prospecção de condicionantes legais que recaem sobre aquele tipo de atividade, serviço ou produto que essa empresa está produzindo. E a partir daí, sim, eu vou começar o quê? A compatibilizar a política ambiental com outras políticas e normas internas. Lembre-se o que eu falei em momento anterior. Todo empreendimento tem um propósito, tem uma visão, tem uma missão e tem a política de funcionamento daquela empresa. Então, na hora que eu for construir a política ambiental, é importante que a gente faça essa relação com essas variáveis que já existem quando do funcionamento do empreendimento. E eu preciso compatibilizar. Porque se a política ambiental elaborada for de alguma forma conflitante, isso pode prejudicar em algum momento a elaboração e implementação do sistema de gestão ambiental. Então, essa política tem que estar em consonância com as políticas que já existem no empreendimento. A partir daí, o que vai acontecer? Nesse momento que a gente compreende todo o contexto do empreendimento e o que já existe, né, de imposição sobre o funcionamento dessa empresa, nós compatibilizamos a nossa política ambiental. E agora nós vamos passar para construir essa política ambiental. Como é que isso vai ser feito? A política ambiental tem alguns requisitos a serem observados. Tá? Nós já visualizamos a situação anterior. A partir daí, existe uma estrutura que vocês podem utilizar como uma estrutura padrão para a construção dessa política. Nós vamos visualizar agora um modelo mais genérico, um modelo geralzão. Só que ele já te dá um norte sobre a construção da política ambiental. Então, você pode pegar este modelo, tomar como base para fazer a construção. Visualizar outras políticas ambientais de outros empreendimentos através da internet para auxiliar você no processo de construção. Lembrando que, nesse processo de construção da política, ela tem que ser pautada na realidade do seu empreendimento. Você pode até usar modelos como referência, mas você tem que adequá-los e informar o que realmente interessa, o que realmente é o objetivo da empresa, qual é a visão que ela tem dessa relação com o meio ambiente. Tá? Então, tome muito cuidado no processo de construção. Um outro aspecto: tudo que você colocar na política ambiental vai ser cobrado, principalmente numa auditoria ambiental. Então, tome muito cuidado com determinado tipo de afirmação que, se ele for irreal ou inalcançável pela empresa, isso vai gerar uma não conformidade e uma falha na elaboração do teu sistema de gestão, tá ok? Então, nós vamos iniciar com esse modelo padrão aqui, bem geral. Nós, da empresa, acreditamos ser nosso compromisso, ou seja, já está afirmando que acredita que existe um compromisso de compatibilizar as suas atividades com a conservação do meio ambiente. Olha o termo que ele está utilizando: compatibilizar atividade com conservação. Conservação significa uso racional do recurso. Significa que essa empresa vai explorar sim o meio ambiente, que ela vai extrair recurso natural para atender às suas necessidades, mas focado de uma maneira de exploração racional, atendendo, né, às suas necessidades, mas sem comprometer o equilíbrio, entre aspas, desse ecossistema. Significa dizer que eu tenho pelo menos aí o início da discussão sobre sustentabilidade, sobre desenvolvimento sustentável. São fatores que eu tenho que estar observando. Dentro dos princípios do desenvolvimento sustentável, então ele já afirmou aqui, todas as nossas atividades, produtos e serviços, isso é uma afirmação muito séria, ele está dizendo que tudo o que a empresa faz, porque atividade, produto e serviço devem estar em harmonia com o meio ambiente, visando a conservação para gerações futuras. Novamente, eu peguei para finalizar um trecho relacionado à questão do desenvolvimento sustentável, ou seja, o uso racional através da conservação. Todas as ações desse empreendimento vão ser pautadas nesse uso racional para atender a sua demanda, mas também sem comprometer a demanda das gerações futuras. Então, esse parágrafo inicial da minha política é o que a gente chama de filosofia. É a base
já de apresentação e qual é o direcionamento que eu vou dar na estruturação da política. O que é que eu quero dizer com isso? Significa que a partir desse parágrafo, a empresa ela vai utilizar os recursos de maneira racional, ela vai adequar todo o empreendimento à questão, né, da harmonia com o meio ambiente. Então, tudo que ela fizer é pautado na proteção do bem ambiental. Consequentemente, ela também fala sobre sustentabilidade e conservação do recurso. Então vejam as informações que são extremamente importantes, que são extraídas só desse primeiro parágrafo que a gente vai caracterizar como o aspecto da filosofia dessa empresa com relação à questão ambiental. Ou seja, eu já fiz uma carta de apresentação inicial sobre como a empresa se relaciona com o meio ambiente. Significa dizer que ela dá importância à questão ambiental. Depois, o outro ponto é: nós nos empenhamos na divulgação de nossos comprometimento com a excelência ambiental em todos os níveis de nossas atividades. Falou bonito, mas é subjetivo. Eu não tenho uma definição concreta aqui do que é esse comprometimento com a excelência ambiental. O que é excelência ambiental? É um termo subjetivo, mas num primeiro momento de leitura, você já tem aquele impacto de compreensão ou de entendimento de que ela está buscando excelência ambiental. Mas se você parar para realmente destrinchar a política, você vai ver que ficou subjetivo e que não teve um sentido concreto do que é essa excelência ambiental. Mas é um jogo de palavras, como a gente diz, a ser utilizado na construção da política. Para isso, mantemos um sistema de gestão ambiental, ou seja, eu já fiz agora o primeiro link. E o que eu estou chamando de excelência ambiental, ele vai ser obtido através do meu sistema de gestão ambiental. E aí vocês recaem sobre o conhecimento do SGA quando ele é pautado na norma 14.001. Significa dizer que eu vou cumprir requisitos legais, eu vou verificar aspectos e impactos, eu vou gerenciar esses aspectos e impactos para reduzir impactos ambientais, mitigar esses impactos, entrar com ações compensatórias a esse impacto ou evitar que esse impacto seja gerado. Então, dentro dessa compreensão do que é a base do sistema de gestão ambiental, eu começo a amarrar um pouco e sair da subjetividade do que é excelência ambiental, esse comprometimento com a excelência ambiental. Então, ele está entendendo aqui que o comprometimento com a excelência ambiental é cumprir o que versa a norma ISO 14.000 através do sistema de gestão ambiental que ele vai manter, com o objetivo de assegurar que nossas atividades atendam os requisitos legais. Um item que eu já estou colocando aqui, requisito legal. Já falei de impactos, já falei de comprometimento, né? Então, isso já indiretamente já reflete nos objetivos e metas ambientais que eu vou estipular. Então, ele vem assegurar que nossas atividades atendam os requisitos legais e os nossos requisitos corporativos. Mas ele deixou claro que existe uma compatibilidade entre a questão do cumprimento da legislação e, ao mesmo tempo, o atendimento aos requisitos corporativos da empresa, visão, missão, propósito e a política dessa empresa que já existe antes da implantação do sistema de gestão ambiental. Para suporte de nosso sistema, ou seja, do nosso SGA, promovemos programas de treinamento e conscientização para todos os nossos empregados. Aqui reflete o comprometimento corporativo. Tá? Então, o que está acontecendo? Ele já está afirmando na questão de programas de treinamento. Por isso que eu sempre bato nessa tecla e sempre peço para você, quando tiver construído um sistema de gestão ambiental, independente da quantidade de programas de gestão para os aspectos ambientais, coloque um programa de educação ambiental. Porque esse programa de educação ambiental é que vai começar a planejar e estruturar todo o elenco de treinamentos e conscientizações que eu vou ter que fazer com os meus colaboradores. E ele vai perpassar por todos os outros programas gerenciais que você está consolidando com base na estruturação do seu sistema de gestão ambiental. Tá ok? Então, é importante sempre dê essa ênfase à discussão da educação ambiental. Depois ele entra num outro parágrafo. É nosso compromisso reduzir impactos dos nossos processos, produtos e serviços, a pesquisa de novas tecnologias. Essa questão de pesquisa de nova tecnologia fica a cargo do empreendimento. Se eu estou colocando essa afirmação, significa dizer que a empresa ela vai estar direcionada para isso também. É um dos objetivos da empresa. Então, muito cuidado com esse tipo de afirmação. É Se não for o interesse no empreendimento, se eu estiver falando de uma empresa de grande porte, por exemplo, que geralmente faz parceria com instituições de pesquisa, com instituições de ensino,
para desenvolvimento de novas tecnologias, ok, está tudo lindo. Eu posso colocar isso na política. Mas se eu não tenho essa expertise, essa característica, nem coloque esse termo na política, porque vai ser cobrado numa auditoria. Processos e insumos que vão minimizar esses impactos e a contratação de fornecedores e prestadores de serviços que também têm o mesmo comprometimento. Então, aqui eu já deixo claro, sem utilizar o termo melhoria contínua, que eu estou preocupado com a melhoria contínua, que é um dos requisitos para a estruturação da política ambiental. Entenderam? Aqueles 5 fatores que nós colocamos no slide anterior recaem sobre essa estruturação, esse documento que está sendo consolidado nesse momento. Só que aqui ele faz uma afirmação que você tem que tomar muito cuidado. O que é que ele diz aqui no final? A contratação de fornecedor e prestador de serviço que tenham o mesmo comprometimento. Ou seja, eu estou amarrando que se os meus fornecedores não tiverem esse compromisso de excelência ambiental, não tiverem esse comprometimento de uso racional do recurso, né, de proteção do meio ambiente, eles não podem atuar comigo. Ou eles se enquadram, ou então eu preciso trocar de fornecedor. Qual é o problema nessa afirmação? Eu posso estar me limitando lá na frente. Então, só tomem um certo cuidado com relação a isso, porque isso é uma afirmação que vai ser cobrada numa auditoria ambiental. Eu posso verificar quem são os seus fornecedores, se eu estiver auditando a sua empresa, e, consequentemente, ao verificar que eles não seguem a mesma linha de comprometimento que você segue, vamos dizer assim, com as questões ambientais, isso é caracterizado como uma não conformidade. Então, isso é uma afirmação que eu só vou colocar se eu tiver condição de cumprir. Só que lembrando que eu estou aqui condicionado a fatores externos. Eu posso chegar com o meu fornecedor e dizer, olha, eu só vou trabalhar com empresas que tenham esse tipo de característica. Se essa empresa não tiver, eu vou ter que trocar de fornecedor, mas eu tenho que ver se eu tenho opção de troca de fornecedor para isso. Então, tomem cuidado, façam um levantamento inicial sobre essa possibilidade de afirmação. Agora, a questão de comunicação com as partes interessadas. Nós nos empenhamos na manutenção de um diálogo aberto com as autoridades ambientais, com a comunidade, com todos os clientes e os nossos fornecedores, buscando a troca de informações sobre questões ambientais relevantes. Significa dizer que ele está buscando sempre um diálogo, e aí entra autoridades ambientais, que é o atendimento aos requisitos legais, de certa forma, tá? Com a comunidade, ou seja, com o conceito de meio ambiente amparado pela norma 14.001, que é a circunvizinhança que opera o empreendimento. Então, isso é um outro ponto que eu tenho que estar observando, ok? Com nossos clientes e os nossos fornecedores. E aí a busca dessa troca de informações sobre questões ambientais que são relevantes. Significa dizer que eu estou tendo, né, uma preocupação de mostrar o que eu tenho feito e, ao mesmo tempo, de verificar meus resultados. Nós temos aí, por exemplo, a atribuição na avaliação de desempenho ambiental, a atribuição de indicadores. Essa questão de atendimento às legislações, ausência de implicações legais na empresa, é um indicador. Então, quando eu afirmo que eu vou fazer esse diálogo constante com relação à questão ambiental, isso é um ponto importante. E lá na frente, inclusive, eu posso, desse parágrafo, atribuir indicadores de desempenho ambiental do ponto de vista do aspecto gerencial. Então, observem que eu já estou trazendo as ferramentas e eu já estou colocando para vocês uma visão de assuntos que eu já abordei e a relação com a construção da política ambiental. Então, é importante ter essa visão macro para você elaborar e escrever essa política ambiental que você vai estar propondo quando da implantação do modelo do sistema de gestão ambiental com base no documento que a gente vai estar apresentando para vocês posteriormente. Aqui eu vou ter a etapa do monitoramento, documentação e comunicação. É um aspecto também obrigatório da norma. Aliás, são aspectos obrigatórios da norma. Monitorar, documentar e comunicar, além de registrar a documentação. Então, o que é que vai acontecer aqui? No sentido de avaliar nosso desempenho ambiental, já está afirmando a questão do desempenho ambiental de novo, afirmou no primeiro parágrafo e trouxe aqui para concluir a estruturação da política ambiental. Avaliar o desempenho ambiental, nós nos comprometemos a realizar avaliações e auditorias periódicas. Ou seja, aqui eu já estou afirmando que eu vou trabalhar com avaliação, vou mensurar uma situação,
que eu quero dizer com isso? Que aqui eu já estou trabalhando com um processo de avaliação onde eu vou ter uma mensuração. Está relacionado a um processo de monitoramento, e essa mensuração e monitoramento vai se dar através dos indicadores ambientais. Fala também da questão da auditoria periódica. A auditoria tem a função de buscar possíveis não conformidades nesse empreendimento. Tá? Depois eu vou ter, visando garantir nossa conformidade com os requisitos legais. A função das avaliações, do monitoramento, das auditorias é exatamente buscar a conformidade legal. Entra uma discussão dos nossos também requisitos corporativos e com boas práticas ambientais. Só que esse final ficou em aberto. O que são boas práticas ambientais? Eu não amarrei, assim como eu deixo um pouco no momento inicial uma subjetividade sobre o que é a excelência ambiental, o comprometimento com a excelência ambiental. Os resultados dessas validações, né, e as ações decorrentes são difundidas internamente e para todas as partes interessadas. O próprio programa de educação ambiental a ser implementado pode estruturar a base desse documento, tá? Desse processo aqui de difusão dessa informação com todos os colaboradores, para que eles entendam, nesse processo de capacitação e conscientização, treinamento que eles vão ter, de certa forma, qual é a nova rotina que eles têm, qual é o tipo de postura que eles precisam ter para executar o sistema de gestão ambiental desse empreendimento. Bem, aqui a gente vai fazer uma discussão rápida, né, para compreender um exemplo de política ambiental. É um documento público, está na internet, e nós vamos apenas visualizar e compreender como é que se dá esse processo de construção e o que foi colocado na estruturação dessa política ambiental dessa empresa. Então, nós da Sony Brasil, né, começa a filosofia da Sony é garantir a satisfação total dos nossos clientes, parceiros e colaboradores, por meio do crescimento contínuo da qualidade de nossos produtos e serviços. Crescimento contínuo já remete a uma discussão sobre melhoria contínua, ou seja, eu vou estar sempre buscando melhorar o que eu já estou fazendo, com base no quê? Para garantir a satisfação dos clientes, parceiros e colaboradores. Depois ele vai para bem como a questão ambiental, ou seja, ele envolve que existe isso, mas também existe esse crescimento contínuo com relação à questão ambiental. Prevenindo, perdão, contra a poluição ambiental e respeitando a legislação em vigor e o bom senso industrial. Ou seja, ele diz que esse crescimento contínuo, essa melhoria contínua, também tem repercussão na questão ambiental, na necessidade de reduzir os problemas ambientais, prevenindo a poluição ambiental que ele fala, respeitando a legislação, mas também ele deixa claro o bom senso industrial. Ou seja, eles vão ter que compatibilizar os interesses da empresa com as questões ambientais, com as questões econômicas, socioambientais de uma maneira geral. Eu já estou afirmando indiretamente essas preocupações que eu preciso ter. Depois a gente tem, nós enfatizamos o respeito a todos os nossos funcionários e os encorajamos a atingirem a excelência. Só que aqui ficou subjetivo. O que é encorajar a atingir a excelência? Eu não dei uma definição, ou seja, está uma subjetividade muito grande. Depois ele entra numa discussão sobre meio ambiente diretamente. Então, a Sony se compromete a proteger o meio ambiente, buscando. Como é que ele vai fazer isso? Buscando a melhoria contínua de nossas práticas de gestão ambiental. Ou seja, o que ele está dizendo? Que a forma de atuar nessa proteção do meio ambiente vai se dar através da melhoria contínua do sistema de gestão ambiental que ele implementou. E aí ele começa a afirmar que essa situação vai se dar com o quê? Com produto, processos, procedimentos em todas as áreas da empresa. Também está afirmando que em toda a empresa, todas as áreas da empresa vão ser implementados, vão ser modificados as suas rotinas, os seus hábitos através da implantação de um sistema de gestão ambiental. O desenvolvimento, a implementação e a manutenção dessa política é um compromisso da administração da Sony e uma responsabilidade compartilhada com nossos empregados. Ou seja, existe todo um sistema que está sendo implementado, e se é uma responsabilidade compartilhada com todos os empregados, significa que todos os colaboradores vão ter que atuar agora
com a implementação do sistema de gestão ambiental. E como é que eu vou fazer isso? Através de treinamento, de capacitação e conscientização. Qual é a melhor forma de executar isso? Através de um setor de educação ambiental com um programa de educação ambiental. Depois ele vai afirmar que a Sony reconhece como fundamental para o desenvolvimento da política ambiental da empresa que haja um comprometimento de todos os empregados e parceiros com os seguintes princípios, ou seja, ele já está orientando como esses nossos colaboradores vão atuar dessa forma com a implementação do sistema de gestão ambiental. E aí começa. A empresa tem o compromisso de cumprir com todas as leis e regulamentos referentes ao meio ambiente, bem como implementar programas que venham a atender ou mesmo a exceder esses requisitos mínimos. É o compromisso da melhoria contínua. Quando considerado de bom senso industrial. Óbvio, isso só vai acontecer a partir do momento que isso for viável para o empreendimento. Ou seja, por isso que ele amarra com um bom senso industrial. Quais são as possibilidades e o aporte econômico que eu tenho para fazer isso? Qual é o tipo de investimento que eu preciso fazer? E que tipo de retorno eu vou ter? Isso é a base para se pensar em questão de bom senso industrial. Os aspectos e impactos ambientais devem ser considerados como elementos essenciais na avaliação de nossos projetos, produtos e processos. Significa dizer que tudo o que ele tem feito hoje é pautado na avaliação dos aspectos dos impactos ambientais para uma real compreensão da situação dessa empresa na sua relação com o meio ambiente. Os objetivos e metas devem ser estabelecidos visando a prevenção da política através da redução do desperdício, da implementação de programas de reciclagem e da disposição adequada dos resíduos não recicláveis. Deve ser estabelecido um programa de desenvolvimento de processos, produtos que vise a eliminação ou a redução do uso de substâncias nocivas ao meio ambiente, desde que viável. Ou seja, se houver alguma alteração do processo produtivo, dos componentes a serem utilizados nesse processo produtivo, eu tenho que analisar a viabilidade nesse sentido. E aí, com certeza, entra a viabilidade econômica, tá? Mas a empresa ela tem essa preocupação. Então, dentro das possibilidades, ela vai executar esse tipo de alteração quando for viável, tá ok? A conservação de energia, água e outros recursos naturais devem ser encorajados através de programas de melhoria de eficiência industrial ou da introdução de novas tecnologias. A empresa está afirmando que esse processo de melhoria vai buscar também a questão de modificação de processos produtivos, aquisição de novos materiais, novos insumos, novos, tá? Desde que viável, mas também a questão de novas tecnologias. Eu posso mudar os equipamentos do meu processo produtivo para equipamentos mais modernos, mais eficientes e menos geradores de aspectos ambientais, ou diminuir o potencial impactante desse aspecto ambiental. Nós estamos falando de uma empresa de grande porte que tem essa possibilidade, né, de fazê-lo se achar viável, principalmente do ponto de vista econômico. É um tipo de investimento que a empresa tem condição de fazer, mas dependendo da característica e do porte do empreendimento, isso não é viável. Ela afirmou isso como uma possibilidade, ela nem deixou claro que isso aí é algo concreto. Mas a partir do momento que ela veja a viabilidade, ela tem condição de executar, porque recurso para isso ela vai ter. O SGA da Sony e sua política ambiental devem ser divulgados a todos os funcionários e parceiros que trabalham com a empresa. São requisitos da norma, a questão do cumprimento da legislação, da questão da comunicação e da documentação, tá? Então, ele só está afirmando algo que já é uma obrigação contraída a partir do momento que eu implanto o modelo de gestão ambiental com base na 14.001, ok? Mas ele deixou claro a questão também da comunicação né, com todas as partes interessadas. Então, eu tenho uma política que, de certa forma, envolve todos os aspectos pertinentes à discussão ambiental. Eu tenho alguns trechos que ficam, né, à margem de interpretação por ser subjetivo, mas que, de certa forma, direciona algumas ações já concretas em alguns outros pontos dessa política para que seja a sua implementação e a sua execução. Ok? Então, nós temos aqui esse exemplo. Vamos visualizar o próximo exemplo, que é de uma indústria de celulose. Também é uma política que está disponibilizada publicamente, então não tem problema nesse sentido. Políticas ambientais da Ripasa. A Ripasa S.A. Celulose e Papel, na condução de seus negócios de fabricação e comercialização de celulose e papel, incluindo produção de floresta plantada, olha uma afirmação que ele já está fazendo, ou seja, de onde ele está tirando o recurso natural, a matéria-prima?
de florestas plantadas. Então aí já envolve dizer que eu tenho o quê? Manejo florestal, já envolve dizer que eu tenho uma responsabilidade ambiental, já envolve dizer que eu já estou pautado na sustentabilidade. Assegura que é seu compromisso presente e constante a realização dessas atividades como prática técnica e economicamente viáveis para a produção do meio ambiente, para a proteção, perdão, do meio ambiente. Por este princípio vão ser estabelecidos pleno conhecimento e disciplina no emprego dessa política por todos da organização, a questão da comunicação e da informação, enfatizando o compromisso, a responsabilidade que cada um e a importância em buscar a melhoria do desempenho frente às questões ambientais. Então, ele já está amarrando essa necessidade da política dela ser implementada em toda a empresa, em toda a unidade, nesse caso, enfatizando esse tipo de compromisso. Quais são as responsabilidades e a importância da questão da melhoria do desempenho frente às questões ambientais. Então, significa que eu vou ter um modelo de gestão, significa que eu vou estar buscando desempenho frente às questões ambientais, significa dizer que eu também estou discutindo alguma coisa relacionada, mesmo que indiretamente, à melhoria contínua. Como ele já afirmou lá em cima que ele tem a produção de floresta plantada, ele já realocou para cá um outro item de extrema importância. Fala sobre manejo florestal para a produção sustentada de matéria-prima renovável, utilizando-se de técnicas que compatibilizem ganhos de qualidade e produtividade com o uso racional do recurso. Depois ele fala que o SGA é estruturado para avaliar e controlar essas atividades que causam impactos ambientais significativos, ou seja, os meus aspectos ambientais, vai estabelecer objetivos e metas, executar auditorias internas, efetuar análises críticas e revisões periódicas, visando a prevenção da poluição e da melhoria contínua. Ele usou o termo melhoria contínua. Então, comece a observar que ele está colocando pontos que são daqueles requisitos primordiais, né, necessários à estruturação da política, já contidos aqui nesse trecho. Depois eu vou ver transparência nas suas atividades e ações, disponibilizando às partes interessadas resultados alcançados pela organização, os objetivos e metas, revisões dessa política e outras informações relevantes. Nosso sistema de gerenciamento ambiental abrange a unidade industrial de Limeira e os nossos parques florestais. Aqui tem um detalhe extremamente importante a ser observado. Ele está informando que o SGA é pertencente somente à unidade de Limeira, em São Paulo. As demais unidades que existem, não têm certificação, possivelmente. Tá? Talvez isso ocorra porque esta unidade seja a principal, a mais abrangente e a mais complexa que ele possa ter. Então, eu não conheço, né, a política atual hoje da Ripasa, se eles fizeram, né, em outras unidades ou qualquer outra situação. Só que aqui eles estão deixando claro que é somente esta unidade que está pautada no sistema de gestão ambiental. Ok? A empresa moderna tem participação decisiva e meios adequados de produzir o desenvolvimento em equilíbrio com o meio ambiente. Então, já está falando da questão de sustentabilidade. A Ripasa reconhece sua responsabilidade, entende que essa política e suas ações são uma contribuição para que a natureza seja desfrutada por nós e, sobretudo, pelas gerações futuras. Ou seja, eu fechei a política já pautado na questão indireta sobre conservação e uso racional do recurso, atendimento às nossas necessidades sem comprometer as necessidades das gerações futuras. Consequentemente, isso aqui é a base do desenvolvimento sustentável. Ou seja, a empresa está embutindo também discussões acerca de sustentabilidade, tá, ok? E é um dos requisitos da norma também, porque o SGA ele é estruturado e ele é construído para ser colocado em prática de uma empresa através, tá, dos princípios da sustentabilidade. Então, não é diferente nesse sentido.